Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Lembrando que nós estamos fazendo esse estudo de maneira sequencial, então nós começamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo desde o início e nosso estudo acontece todos os domingos aqui no canal do GPEC. Se você perdeu algum vídeo ou se você está chegando agora, os vídeos ficam salvos, então basta procurar os vídeos antigos para fazer conosco esse estudo. Bom, eu sou Manuela Lobo, sou colaboradora da Casa no setor de passe, sou participante do grupo de estudo Allan Kardec e hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre os mundos inferiores e os mundos superiores. Esse assunto está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 3 traz a máxima: há muitas moradas na casa do meu Pai, e essa mensagem sobre mundos inferiores e superiores, ela é uma instrução dos espíritos. O que é isso? É um resumo dos ensinamentos dos espíritos superiores. Antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus que o estudo de hoje possa ser proveitoso. Pai Celestial, Criador e mantenedor de tudo que existe, os nossos corações se sentem calmos e serenos ao percebermos a Sua presença. Diante de Ti, rogamos o auxílio para que o estudo de hoje possa ser proveitoso e pedimos que clareie os nossos pensamentos e nos conduza sempre no caminho do bem. Que assim seja. Bom, pessoal, mundos inferiores e superiores. Essa mensagem está contida dos itens 8 ao 12 do capítulo 3 do Evangelho. Eu não vou fazer a leitura toda do texto, porque é um texto extenso, mas a gente vai junto aqui tentar discutir e refletir sobre a mensagem principal. Então vamos lá, a gente viu em estudos anteriores que a Terra é um mundo de expiações e de provas, e que existem mundos mais atrasados que a Terra e existem mundos mais adiantados que a Terra. Nessa instrução dos espíritos, a gente vai conseguir perceber um pouco como é a vida nesses mundos. Então nós vamos começar pelos mundos mais atrasados, pelos mundos primitivos. O que é que os espíritos nos contam sobre os mundos primitivos? Eles dizem que, nestes mundos mais primitivos, a forma do corpo também é a forma humana, mas que este corpo não tem nenhuma beleza. Também dizem que esses seres dos mundos primitivos, eles não têm nenhum tipo de sentimento de delicadeza ou noção do que é justo e injusto. Então, diferente de nós, né? Nós já temos os nossos sentimentos mais trabalhados. Nós já temos o senso de justiça, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Esses seres não. Esses seres vão passar a vida inteira, basicamente, na busca por alimentos. Então é uma vida predominantemente instintiva, basicamente instintiva. Esse tipo de mundo a gente conhece, né? A gente conhece bem. A história tá aí. E ela nos conta como era a nossa vida lá na época das cavernas. E era mais ou menos isso, né? Era comer, era se proteger do frio, da chuva, de animais perigosos, era se reproduzir e nada a mais que isso. Era o instinto que governava. Mas a mensagem também traz um alerta interessante. Quando a gente olha para esses seres mais rudimentares, a gente pode pensar assim, poxa, coitadinhos, né? É uma vida sem grandes aspirações, mas nada disso. A mensagem vai nos dizer que esses seres, eles não estão excluídos. Não, porque o Pai não abandona nenhuma de suas criaturas. Então esses seres, na verdade, são como crianças em crescimento. E apesar de serem seres rudimentares, primitivos, no íntimo deles já existe uma intuição de um ser superior. E é essa intuição, então intimamente eles intuem a existência de um Deus.
E é essa intuição na existência de Deus que vai fazer com que eles caminhem para uma vida mais completa. Então, é a intuição de Deus que faz com que eles avancem no processo evolutivo. Gente, olha que bonito. Não tem ninguém esquecido. Não tem ninguém desgarrado. Existe um Deus maior no comando de todo o processo de evolução. E esse Deus está no íntimo de cada coração humano, mesmo no ser mais primitivo. Ele já está ali. Vamos falar um pouquinho agora dos mundos mais avançados, tá? De mundos que chegaram a um grau superior. Esse tipo de mundo a gente não conhece, porque a gente ainda não passou por eles. Mas a gente pode ter uma ideia de como é a vida nesses mundos através do que os espíritos contam pra gente, né? E o que é que eles dizem? Eles dizem que nestes mundos, a forma do corpo também é a forma humana, mas é uma forma humana mais aperfeiçoada, mais embelezada e, sobretudo, mais purificada. Então, o corpo nesses mundos, ele não tem a materialidade do corpo terrestre. Ele é feito de uma matéria mais sutil. E se ele não tem essa matéria densa do corpo terrestre, ele não está sujeito às necessidades dessa matéria, muito menos a doenças. Olha que bacana, gente. Nesses mundos não tem doenças. E eles continuam. Nesses mundos, o espírito não se sente sufocado pelo corpo. O corpo não representa uma prisão para o espírito. Não. Nesses mundos, os sentidos são mais extensos, são mais dilatados. E o espírito se sente mais livre. Outra coisa desses mundos, o desenvolvimento do corpo é rápido. Então, para esses espíritos, a infância quase não existe. A infância, que pra gente, algumas pessoas acham até que é a melhor fase da vida, né? Tem gente que gosta muito da infância, mas se a gente parar para pensar, a infância é a nossa fase mais dependente. É a fase que a gente precisa de mais cuidados. É a fase em que a gente não responde pelos nossos atos, né? Para esses espíritos, essa infância é quase nula. Eles já são mais independentes e o corpo se desenvolve de maneira mais rápida. Aí vem a parte que eu mais gosto. Eles dizem assim: a vida nesses mundos é longa e isenta de angústias. Olha que bacana. Quem é que não quer isso, né? Uma vida longa, uma vida sem doença, uma vida sem angústia, onde os nossos sentidos são mais dilatados e a gente se sente mais livre, mais leve. Todo mundo quer isso, né? Mas ainda vai melhorar. O que é que eles vêm dizer pra gente? Nesses mundos não há guerras. Não tem guerra, gente. A guerra que é uma realidade terrestre. A guerra que tá aí batendo na nossa porta, né? Nesses mundos isso não acontece. E por que não acontece? Não acontece porque nesses mundos os mais fortes ajudam os mais fracos. E aqui na Terra? O que é que acontece aqui na Terra? Aqui na Terra, o mais forte quer dominar o mais fraco, quer explorar o mais fraco, subjugar os mais fracos. Lá não. Lá, os mais fortes estendem as mãos para os mais fracos. Então, nesses mundos, não há senhores nem escravos. Não há ninguém privilegiado pelo nascimento. Nada disso. Lá nesses mundos, o que vai fazer um ser superior ao outro é a sua autoridade moral e intelectual. Não importa ter dinheiro, não importa ter títulos, não. O que vai fazer um ser mais elevado que o outro é a autoridade moral e intelectual. E essa autoridade moral e intelectual, ela é sempre respeitada. Por quê? Não existe discussão, não existe polêmica. Porque essa autoridade moral, ela é conseguida através do mérito pessoal, através do esforço, do trabalho de cada um. Então ela é valorizada, ela é reconhecida. E essa autoridade moral,
ela também é empregada com justiça. Ninguém vai valer de sua autoridade para praticar uma injustiça. Não vai acontecer isso. E a morte? Como é a morte para esses espíritos? A espiritualidade vem nos contar que a morte para esses espíritos não tem nada de pavor, não causa nenhum pavor. E pelo contrário, é considerado uma transformação feliz. Por que é uma transformação feliz? Porque eles não têm dúvida sobre o futuro. Ou seja, eles têm a certeza da imortalidade da alma. E a gente? A gente crê na vida eterna, mas será que a gente tem certeza? Eu penso que não. Porque se a gente tivesse certeza da vida eterna, a gente não tinha medo de nada. A gente não tinha medo de bala perdida, a gente não tinha medo do desencarne de um ente querido, a gente não teria medo de uma doença grave, nada disso. Porque a gente saberia que a morte não existe e que ela não pode nos separar das pessoas que amamos. Então a gente crê na vida eterna, mas a gente ainda crê duvidando. Aqui não. Nesses mundos mais superiores, os espíritos não têm nenhum tipo de dúvida com relação ao futuro. E qual é o objetivo desses seres? Qual é a maior ambição deles? O que eles querem não é outra coisa senão se tornarem espíritos puros. E como é que a gente se torna espírito puro? Através do trabalho, não é isso? Então esses seres, eles são motivados a cada dia a superarem a si próprios. Então reparem, não é superar o outro. Eles a cada dia tentam elevar-se acima deles mesmos. Então quando a gente vê essa descrição, a gente quer ir para um mundo assim. A gente sente vontade de ser transportado para um mundo assim. Mas a gente não pode esquecer que esses mundos são assim porque os seus habitantes são dessa maneira. Os seus habitantes são pacíficos. Os seus habitantes são amorosos, são elevados. Não tem como seres como nós, ainda violentos, ainda egoístas, habitar um mundo como este. Para a gente poder habitar um mundo como este, a gente vai precisar se tornar digno. E como é que a gente se torna digno? Através do nosso esforço pessoal. Do esforço que fazemos para superar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Então a gente não pode olhar para um mundo como esse como sendo um mundo privilegiado. Não. Porque Deus, Ele não é parcial com nenhum de seus filhos. Ele não cria espíritos para habitar mundos felizes e cria espíritos para habitar mundos de provas e expiações. Não. Ele cria todos do mesmo modo. Todos fazem tendo o mesmo ponto de partida, que é a simplicidade e a ignorância. Então, todos nós temos as mesmas condições, os mesmos direitos e as mesmas facilidades de chegar até lá. Vai depender apenas do nosso esforço pessoal. Quem trabalha mais, chega mais cedo. Quem trabalha menos, fica mais tempo estacionado. E a Terra, gente? A gente viu mundos mais atrasados, mundos bem mais adiantados, mas e a Terra? Esse planeta que nos abriga, né, que nos acolhe, esse planeta que nos oferece os recursos que precisamos para a nossa evolução. Como é que é o nosso planeta? Olha o que é que eles vão dizer aqui no texto. Esse trecho eu vou ler para vocês, tá? Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes nas condições de raça selvagem ou das nações bárbaras, que ainda se encontram na superfície, e que são resquícios do estado primitivo do nosso globo. Então, por essa definição,
a gente consegue ver que somos ainda inferiores. A Terra é um planeta inferior, os seus habitantes são inferiores. As expressões usadas aqui foram selvagens e bárbaros. Olha que forte, selvagem e bárbaro. Mais para frente, os espíritos vão dizer que nós ainda precisamos do mal para sentir o bem, que nós precisamos da treva para perceber a luz e da doença para apreciar a saúde. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mal ainda caminha aqui do nosso lado. Isso quer dizer que o sofrimento no planeta Terra está por toda parte, que todo mundo sofre, que não tem ninguém que passe por esse planeta ainda inferior sem derramar lágrimas. O sofrimento aqui é democrático, chega para todos. E Jesus nos avisou. Jesus não mentiu para ninguém. Quando ele esteve aqui, ele falou: no mundo tereis aflições. Jesus nos advertiu dos processos expiatórios que iríamos passar, das provas que iríamos enfrentar. E todo mundo passa. Desde a pessoa que está na guerra, que é um sofrimento brutal, até as pessoas que enfrentam doenças, desencarne de ente querido, divórcios, separações, dificuldades no relacionamento, às vezes numa crise financeira que leva a pessoa à beira do desespero. Todo mundo tem a sua cota de dor nesse planeta. Só que Jesus completou. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é que quer dizer tende bom ânimo? Tende alegria. Eu venci o mundo. E que alegria é essa? Como é que a gente pode ter alegria diante de um sofrimento intenso? Não é aquela alegria infantil, aquela alegria de achar que tudo é uma festa, tudo é lindo e tudo é maravilhoso. Não. É aquela alegria de que quem sabe que os obstáculos podem ser superados. É aquela alegria de quem olha para a dor e diz: está doendo, mas você não vai ficar aqui para sempre. Eu posso superar, porque ele superou, ele venceu o mundo. E ele não é o nosso modelo, o nosso guia, não é ele que a gente copia, que a gente imita, que a gente segue. Então nós também vamos superar. Então a gente precisa olhar para o sofrimento do planeta Terra como algo que impulsiona a nossa educação, como algo que nos empurra para o nosso avanço. Porque se ficar tudo sempre muito bom, a gente se acomoda, a gente estaciona, a gente não cresce. Então, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer que nós ainda somos pequenos, nós ainda caminhamos ao lado do mal, nós ainda praticamos o mal, mas o nosso destino é no bem, o nosso futuro é a felicidade. Bom, meus amigos, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que ele tenha sido proveitoso, espero que a gente possa se motivar a dar, mesmo que pequenos passos, rumo ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento, que a gente possa se sentir feliz e disposto com esse convite de aprimoramento moral, né? Vamos juntos então agora fazer a nossa prece de encerramento. Pai, Criador de todas as coisas, nós agradecemos por esse momento de comunhão com o alto, esse momento de conexão com o mundo maior. Rogamos a Ti, Pai, que nos ajude a nos tornar dignos da Tua bondade, da Tua misericórdia e do Teu amor. Não permita que as dores que enfrentamos confundam a nossa mente
e faz com que vejamos no sofrimento um instrumento educador do nosso progresso. Guia-nos sempre do caminho do bem e ampara-nos em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Até mais.